Tá aí, meus amigos e amigas do canal, Copa do Mundo de 1986. Tá? Esse patch não foi criado por mim, ele já existia. Eu só fiz algumas adequações, coloquei nos times que eu gosto de colocar na Liga PLA, tá? E atributos, algumas faces eu mudei poucas coisas, né? Mas basicamente esse patch já existia, tô só trazendo para vocês do canal. Então vou mostrar os times para vocês aqui agora, a Algéria de 86, né? Que é a Argélia, né? Brasileiro falando Argélia, né? Português. E aqui o Madjer, que era o principal centroavante deles, né? O ataque deles era muito bom, né? Madjer, Assad e Zidane. O resto do time não era tão bom, né? Então não chegou longe nessa Copa do Mundo da Algéria, não. Não fez nenhuma participação muito boa. A Argentina, campeã do mundo de 86. Eu considero as Argentinas dos anos 90 e 2000 muito melhores, 2010 inclusive. Né? Tecnicamente falando, o futebol argentino evoluiu muito. Os defensores, os meias, né? Os centroavantes já eram muito bons nessa época também. Né? Mas foi campeão do mundo com Maradona muito inspirado, né? Tá aqui ele. Assim, foi uma das melhores performances, talvez a maior performance de um jogador individualmente falando na Copa do Mundo. O cara carregava realmente a Argentina. Mas não jogava sozinho, tá? Não existe jogar sozinho. Quando o cara fala que fulano ganhou a Copa sozinho, pra mim é um absurdo. Né? Tinha o Valdano, que era um ótimo atacante, e o Burruchaga, que era um meia de ligação, um meia ofensivo muito bom. Né? E aí o resto do time não tinha nenhum craque, digamos assim, tinha o Passarella, mas era banco. Mas eram jogadores bons, eram bons jogadores nas posições certas, né? Com uma defesa bem consistente, embora não tão forte. E foi isso que deu o título aos argentinos aí em 86, era o bicampeonato argentino. A Bélgica era 86, que fez uma ótima Copa do Mundo também, né? Que tinha um meio de campo espetacular aqui, o Seulemans. Depois procura vídeo dele jogando aí. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Bem completo, alto, porte físico elegante, muito bom. E o Sifo, que estava começando ali a sua carreira internacional, que já era muito bom, né? Então eles dois foram os destaques dessa Bélgica que chegou às semifinais. Perdeu para a Argentina na semifinal. O Brasil, que era uma das melhores seleções da época, né? Vinha ali de um rescaldo de 82, né? Ainda era Tele Santana chamado de última hora, né? O Super Elzo, Alemão, Júnior e Sócrates, né? Um meio campo espetacular. Miller e Careca. Miller ainda garoto, correndo pra caramba, veloz demais. E o Careca, que eram os melhores centroavantes da época. Tá? A Bulgária, que não era, né, um grande time, como foi no 1994, mas era um ótimo time também. E fez uma boa participação na Copa, acabou saindo para o México nas oitavas de final. O Canadá, que só era um péssimo time, só foi porque tinha uma vaga lá para mais uma vaga para a América do Norte, né, já que o México era o país sede. A Dinamarca, que era um excelente time, um ataque poderoso com Michael Laudrup, ainda menino, com 22 anos, e o Elkjær Larsen, que se eu não me engano foi o artilheiro dessa Copa, um excelente jogador. A Inglaterra, que saiu para a Argentina nas quartas de final, né, naquele gol, nos dois gols de Maradona, o antológico gol do século e o gol do e o gol de mão, né? Tá aqui, ó. O Brian Robson, excelente meio-campo, o Glenn Rudall também muito bom e o Gary Lineker, também matador aí da Inglaterra. O goleiro também era muito bom, Peter Shilton. Já estava com 37 anos, mas pegava demais. Então era a Inglaterra que era um time muito consistente nos dois aspectos, defendendo e atacando. A França, que chegou à semifinal e perdeu para a Alemanha, né? Então aqui vamos fazer o destaque para Platini. Né? Não era o Platini de 82, que também era espetacular, né? Um pouco mais velho, aí, 31 anos, mas ainda assim era um excelente jogador. Né? Platini, nossa, não tem palavras para descrever o quanto esse cara jogou. Né? Então, o ataque com Belloni e Rocheteau ali eram dois mais jogadores de lado de campo, né? Mas que fechavam muito bem também para finalizar. A Hungria de 86, que não era um grande time, nem chegou a classificar como o melhor terceiro, né? Ficou em terceiro lugar no grupo.
O Iraque de 86 também não era, né? A Itália, esse era um grande time, né? Acabou saindo para a França cedo nas oitavas de final. É, tinha sido campeã em 82, meio desacreditada, né? A Itália tem essa questão de quando está desacreditado eles crescem, mas nessa Copa aí não cresceram não. A França fez uma excelente partida e tirou eles. A defesa, como sempre, é muito boa, né? Bergamo, Cirea, Vierwood e Cabrini. Isso aqui é um espetáculo de defesa. Muito, muito boa. E o ataque tinha Altobelli, que era um centroavante aí que fazia muito gol também, né? Especialmente de cabeça. Então, Altobelli tá aí. O México jogando sua Copa em casa com Hugo Sanches, que era um centroavante que também fazia gol, 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 gol. Era o homem-gol aqui do time do México. Foi multicampeão pelo Real Madrid, né? Foi, se eu não me engano, ele foi o maior artilheiro do Real Madrid até... Não sei se Cristiano Ronaldo passou ele, não. Ou Raul, acho que Raul passou ele. Né? E não sei se Cristiano Ronaldo passou Raul e Hugo Sanches, só olhando. Mas era um centroavante espetacular, um dos melhores do mundo na época. O Marrocos, que foi uma das surpresas da Copa, né? Foi eliminado pela Alemanha, né? Mas tinha um meio-campo e um ataque muito bom também. A Irlanda do Norte, que tinha um atacante que era excepcional, o Whiteside, ele era muito bom, mas se envolveu com bebidas e lesões depois da Copa e foi perdendo espaço no Manchester United e não fez parte daquele Manchester United quando o Ferguson chegou, tirou o Whiteside porque não tinha um perfil para jogar no time do United, mas era excelente e a carreira dele depois disso aí foi só água abaixo. O Paraguai de nosso Romero, o famoso Romerito, a torcida do Fluminense ama esse jogador, né? É um jogador realmente diferenciado. E foi quem conduziu o Paraguai para uma ótima campanha também. O Paraguai se classificou, acabou perdendo para a Inglaterra depois de 3-0, mas na primeira fase foi muito boa. A Polônia de 86 não era mais um grande time, né, como foi em 78 e 82, né? O Boniek, que era um excelente atacante, né, não tava mais, já estava começando a cair o seu futebol e os companheiros em volta também não eram mais aqueles tão bons como nas Copas passadas. Portugal, que era uma equipe que prometia muito, né? O Porto e o Benfica tinham ótimos times nos anos 80, né? Se eu não me engano foram campeões da Champions ainda durante essa década. O Porto, com certeza, o Benfica não lembro. Mas era muito meio ofensivo aqui, do meio para frente que eles eram realmente muito bons, né? O Souza, Carlos Manuel e Fernando Gomes e Diamantino, mas não fizeram uma boa Copa ao time de Portugal, sendo eliminado na primeira fase, né? Era uma promessa que não se concretizou. Coreia do Sul, né, time asiático ainda não tinha essa tradição de times asiáticos mais fortes, como foi no final dos anos 90, 2000, na Copa 2002 que eles sediaram. A Escócia de 86, que era um ótimo time também, que prometia bastante, muito aguerrido, mas que na Copa não foi tão bem assim, né? Caiu também na primeira fase. E aí a Espanha de 86, né, que tinha o Butangueno, que era um espetacular centroavante também, fazedor de gols profissional, né? Então tá aqui o Butangueiro, ó. Muito bom, baixinho, veloz, habilidoso. Eu gostava muito dele. E a Rússia, que era um timaço também, um time muito forte da Rússia. Nesse tempo não era a Rússia, né? Era a União Soviética. Então ele juntava todos esses jogadores que eram muito bons da Ucrânia e da Rússia, numa seleção só, né? Se a gente fosse pensar hoje como é que seria, né? E mais alguns países ali que depois foram desmembrados aí com o fim da União Soviética, né? Então tá aqui, o Belanov era o principal atacante deles, era muito bom jogador também o Belanov. Uruguai de 86 com o príncipe Francescoli, dispensa comentários, um jogador criativo, um meia cerebral de lançamento, passe, finalização completo mesmo assim, né? E aqui com 25 anos ele ainda corria bastante, né, o campo, tal. No final de carreira ele já ainda era muito bom naquele River dos anos 90, mas aqui ele era realmente, foi a melhor fase dele aqui nos anos 80. Um jogador espetacular, dispensa comentários também. E a vice-campeã do mundo, a Alemanha Ocidental, né, que tinha um goleiraço,
Harald Schumacher, tinha Breme, Briegel, Matthaus ali fazendo meio campo, assumiu a posição titular. Félix Maga depois aí virou técnico, né, já um pouco mais pro final da carreira, mas ainda assim muito bom. E Rummenigge também, que era um espetacular atacante, né? Poderia jogar tanto nos lados do campo como centralizado, muito completo, né? Muito forte também. Então tá aí o Rummenigge. Então esses foram os times aí da Copa do Mundo de 86, tá? Espero que vocês curtam. Valeu, pessoal. Forte abraço, como sempre. Mestre Kamika na área.